Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Já vão se inscrever no canal, tá? Tem muito conteúdo bom pra vocês, playlists, concursos, aproveitem em geral aí. E também sigam a gente no Instagram, tá? Só procurar lá, Cultura Reformada, no Instagram, 1559, beleza? Então, eu vou fazer mais um vídeo aqui, que é o tipo de vídeo que eu não gosto de fazer, mas que de vez em quando eu faço porque eu entendo ser necessário, tá? Que é vídeo, assim, meio que reagindo ou comentando outro vídeo de alguma fala, né, de um pastor que pertence à tradição reformada e que falou bobagem e que fez desserviço, né, e acabou taxando, né, consequentemente, reformados, sinceros, verdadeiros, como se fossem radicais separatistas, idólatras de Calvino e esse tipo de coisa. Porque, consequentemente, é isso que muitas pessoas que estão acompanhando, que são o público desses indivíduos, não é? E que, infelizmente, estão com a mentalidade de manada, tá? Eu lamento ter que dizer isso, mas vivem como gado, porque não pensam, não raciocinam, só vão engolindo as bobagens faladas por esses tolos, tá? É igual, citando aí o pastor Cedar Malafaia, né? De uma bobagem que ele falou há alguns anos, né? Esses supostos reformadores. Vou falar bobagem, tentando desligar, né? Criar uma desconexão entre Calvino, por exemplo, e os reformadores de primeira geração, como se não houvesse nenhum tipo de continuidade ou que se o que Calvino ensinou ou explicou não tem nada a ver com o que os reformadores ensinavam. E aí, né, a multidão cega, porque dá credibilidade a alguém que, sinceramente, só ganha no grito nesse sentido, ah, simplesmente aceita, não questiona. Sendo que é a coisa mais simples do mundo, é só dar um Google. Você dá um Google, tá. Coloca o de Marburgo. Só ali você já destrói o que ele falou. Então, quando eu olho pra cá, né, pra esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, eu vejo a mesma coisa. Né? É o mesmo tipo de atitude, não é? É o trejeito, é o linguajar, não é? É como diria João Alexandre em sua música, é proibido pensar, né? É um evangeliqueiro universal, tá? Não tem nada de reformado aí. Essa é a realidade, ok? Mas vamos se entristecer ou talvez se indignar comigo, tá? Mas eu vou colocar o vídeo dele e o vídeo de um outro irmão também, que traça uma opinião, não exatamente sobre o vídeo que ele colocou aqui, mas que tem a ver com o assunto, tá? Então deixa eu parar um aqui. Você Então me Jesus Cristo é pergunta mais qual é o importante que João futuro Calvino. da IPB como Por favor, por instituição. favor. Porque a doença agora. Brincadeira, quem começa as respostas assim é o irmão Walter, né? Vamos. Olha, eu acredito que Ainda não. Vamos só para o Arival. Esse aí é o pastor Arival. você É, não é novidade que ele é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Se eu não me engano, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tá? A mesma aí que o Hernandes Dias Lopes é membro, a pastor auxiliar, alguma coisa assim. Não é nenhuma novidade então, né? Então vamos colocar o vídeo dele, depois eu coloco do o irmão Hugo Baldini aí. Então Jesus Cristo é mais importante que João Calvino. Será? Porque a doença agora é reformada. Fé reformada, reformada. Eu sou reformado. Todo reformado é bíblico. Todo reformado é alguém que ama as escrituras e volta para as escrituras. Então eu posso ter um assembleiano reformado. Eu posso ter aqui os congregacionais reformados. Porque quem ama a Bíblia é reformado. Tem uns meio deformados, mas vocês estão entendendo que esse negócio de reformado, pentecostal, são conceitos históricos. Porque a essência, o cerne, é a palavra do poder do Espírito Santo. Amém? Então Jesus Cristo é mais importante que João Calvino. Será? Fico até com dúvida agora. Porque depois de uma fala dessa, mas vamos assistir aqui o outro videozinho e depois voltamos a esse vídeo para comentarmos por parte, né?
Você me pergunta qual é o futuro da IPB como instituição. Brincadeira, quem começa as respostas assim é o irmão Walter, né? Olha, eu acredito que existe uma IPB emergente, planejada por quem está agora no poder. E eles já estão botando todas as bases para que ela se torne, então, uma igreja que antes era no Boanerges, né? Fala Boanerges para essa gente, eles tremem lá na base. Uma igreja que na época do Boanerges era Reverendo Boanerges, era reformado, mas que hoje se tornou uma igreja emergente com Roberto Brasileiro. Ah, mas não é. É sim, acabou. Todo mundo sabe. Esse papo de avivamento do Hernandes, esse jeito de congregar do Jeremias, o jeito de congregar do Arival, são características de igrejas que têm se afastado dos símbolos de fé reformados históricos. Ponto final. Eles têm produzido reverendos dessa forma, então esse é o futuro. Você. Então, ah, não tenho como discordar do irmão Hugo Baldini, porque, embora eu não seja presbiteriano, sou reformado, então tenho proximidade, sou confessional e é o que infelizmente assistimos, tá? Só que eu não posso deixar de mencionar, porque, né, eu tenho que ser responsável com relação a isso, eu não posso deixar de mencionar, não é, que existem, apesar de tudo isso, né, de todo esse problema que a IPB vem enfrentando, por seu afastamento das confissões reformadas, né, dos padrões de Westminster, eu não posso negar e nem deixar de mencionar aqui que existem muitos pastores presbiterianos fiéis, homens de Deus, homens piedosos, que têm lutado sim para manter a pregação expositiva e não aderir, não é, a esse evangeliquez universal, não aderir, não é, a essa cultura da gospelândia, não aderir a esse ecumenismo para conquistar massas. Há muitos que não estão negociando os seus princípios, não estão vendendo, não é, os seus princípios e nem estão mentindo com relação ao que juraram solenemente, tá? Que foi pregar a palavra, ensinar a palavra, né, a Escritura Sagrada e também os símbolos de fé como explicações fiéis da palavra de Deus. A estes homens, né, eu realmente incentivo que permaneçam batalhando, que permaneçam lutando, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Então, apesar da IPB estar passando por tudo isso, há homens fiéis, há cristãos fiéis, há membros fiéis que não estão conformados, não, pelo contrário. Estão lutando por reforma também, tá? Estão protestando contra esses desvios promovidos por lideranças aí que são bem famosinhas, queridas, ecumênicas, aclamadas pelo público, tá? Então fica aí esse recado. E parabéns aí para o irmão Hugo Baldini. Muito bom vídeo. Mas vamos voltar lá ao vídeo do Arival e vamos observar aqui por partes. Então Jesus Cristo é mais importante que João Calvino. Será, pastor Arival? Porque me parece muito estranho você falar uma frase como essa, né, para o seu público aí. Isso não é à toa, não. Isso não é à toa. Né? Porque é óbvio que qualquer cristão, não importa se reformado, não importa se luterano, não importa se anglicano, não importa se batista, congregacional, pentecostal que seja, até neopentecostal, católico romano, ortodoxo, qualquer tradição ou denominação cristã, não é, dessas pessoas que praticam essas tradições, digamos assim, se você perguntar qualquer uma delas, né, eles vão dizer o quê? E é claro que Jesus Cristo é mais importante do que qualquer outro líder levantado dentro de seus contextos, de suas tradições, ou dentro da igreja de uma forma geral. Né? Então, você não fala isso à toa, você sabe do que está falando. Né? Você age numa fala como essa, como geralmente esquerdistas fazem, né? Você vai para assistir aqueles encontros de esquerda, né? É exatamente assim que o esquerdista, que o líder sindical, que o petista, que, sei lá, eles manuseiam, eles guiam o seu gado, tá? Falando coisas assim, distorcendo a verdade, como se, nesse contexto aqui, no caso, da fala do pastor Arival, como se houvesse a possibilidade de alguém reformado entender que Calvino é mais importante do que Jesus. É, é, isso fica meio que nas entrelinhas
Porque a fala tem o objetivo, sim, de causar. Entende? Jesus Cristo é mais importante do que João Calvino, como se alguém estivesse pensando ao contrário. E aí, aqueles que estão falando de fé reformada de verdade, tá? E portanto citam os nomes, não é, que têm importância dentro da tradição reformada, como Calvino, por exemplo, que era reformador, ficam agora sendo vistos como se eles entendessem Calvino como mais importante do que Jesus Cristo, subtendendo aí algum tipo de idolatria. O Senhor não é um homem ignorante, tá? Você sabe do que você está falando. Mas você quer manter ou se manter no palco, nesse sentido, né? Se manter no palco com essas frasezinhas de efeito. Para acabar agitando pessoas que não têm conhecimento de absolutamente nada. Você é cheio de querer ser um cristão soltinho, né? Isso é lamentável, tá, pastor? Isso é lamentável. Eu tenho vergonha do que você está falando aí. Vergonha. Vergonha. Porque a doença agora é fé reformada. Fé reformada, fé reformada. Tá falando isso porque ele nunca assistiu o meu canal, né? Alguém recomenda aí, compartilha com ele. Porque se ele assistir aqui o canal e ver, né, como que do canal a minha ênfase é falar sobre fé reformada, porque essa é a proposta do canal, talvez ele fique se sentindo mal um pouquinho, né? Porque talvez ele não se veja como reformado aqui, porque de fato não é, né? Vamos ser honestos aqui, tá? Vamos parar com esse negócio de ficar alisando a cabeça de gente assim, que não tem nada a ver com fé reformada de verdade, não é? Só pertence a uma igreja que está inserida no contexto da fé reformada, que deveria representar melhor a fé reformada, mas não está fazendo isso, não é? Talvez ele pudesse, no canal aqui, se encontrar. Quem sabe? Se assistir alguns vídeos do canal, ele não perceba. Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não sou reformado, não. Eu sou evangelical. Eu acho que eu vou começar um ministério aí, Arival, né? Ou juntar com outros aí. Ministérios, Igreja Evangélica, os Ecumênicos. Eu acho que é o que cabe mais aí para esse indivíduo. Aqui eu lamento ter que fazer um vídeo desse. Né? Eu gostaria de falar, não assim com um ministro, né? Com um pastor, mas eu lamento, cara. É triste fazer isso aí. É triste. Tá? É triste falar desse jeito. Agora a doença agora é ser reformada. Durante muitos anos aqui no Brasil, né? Muitos anos, a fé reformada foi ocultada. Né? Basicamente, a fé reformada de verdade é quase que uma novidade aqui no Brasil. Por que eu disse que é quase que uma novidade? Porque está incomodando. Está incomodando homens como o pastor Arival e outros tantos, não é? Está incomodando, por exemplo, que hajam canais como este. Ele não conhece, eu sei, mas há canais muito maiores do que o meu também, que também falam sobre isso. Tá? Canais que estão trazendo à tona o que é fé reformada, canais que estão mostrando, não é, a realidade da história das igrejas reformadas, que estão trazendo, por exemplo, aquilo que não é novidade, mas que está sendo ocultado por esses líderes que são falsos. São falsos pastores. Porque mentem, porque enganam o povo, porque omitem a verdade. Tá? Durante muito tempo, foi relativizada aqui no Brasil a questão desse negócio de arminianismo, calvinismo. Esses caras não gostam, né, de ouvir a verdade a respeito do que realmente a tradição reformada é. Ou como a tradição reformada, ou a fé reformada, ou na verdade os reformados, não é, de verdade, entendem, por exemplo, todos os grupos sinergistas. Né? Isso foi ocultado de muitos cristãos no Brasil. Muitos outros acabaram sendo reputados, não é? Levando o nome de reformados, calvinistas aí, sendo que não são. Muitos pastores que fizeram sucesso na internet, que pregaram, que sim, são homens de Deus, né? Pregam o evangelho, isso não tem como ser negado, mas que foram divulgados como sendo reformados, mas já para poder diluir o que significa o nome. Aí tem um monte de Zezinho aí, tá? Que se chama de reformado por causa disso. Porque os caras pegam o nome reformado e fazem aquilo que é comum ao tempo de hoje, não é? Que é próprio de pessoas progressistas, que é próprio de pessoas que gostam de relativizar tudo. Né? Pegam um nome reformado, descaracterizam, não é? Desconstroem e atribuem o sentido que bem querem. Aí, quando surge, não é? Ou quando há um ressurgimento, não é? Do interesse de cristãos que fazem parte de igrejas reformadas ou não, mas que ressurge o interesse pela tradição reformada, por conhecer a tradição reformada, descobrem o tesouro que estava sendo escondido
e agora querem ser reformados de verdade, não é? E acabam sendo taxados assim, como o pastor aí faz no vídeo. Agora a doença é ser reformado. A doença é reformado. Sinceramente, o Senhor está cuspindo, não é, na tradição da igreja presbiteriana. Tá? Não sou presbiteriano, mas se eu fosse membro da sua igreja, eu teria vergonha disso. Vergonha. Essa é a realidade. Certo? Vergonha. O propósito do meu canal é explicar, é trazer clareza, é apresentar a fé reformada para as pessoas que estão perdidas e acabam encontrando na internet um monte de abobrinha, um monte de besteira, um monte de versões brasileiras do calvinismo, suas próprias versões particulares. Meu canal, eu tenho o objetivo, no meu canal eu tenho o objetivo justamente de, não é, fazer com que essas pessoas tirem um cavalinho da chuva, porque falam muito sobre ser reformado, o que é fé reformado, o que é calvinismo, mas são desonestos porque omitem o que de fato é. Agem e fingem como se não houvesse uma tradição preservada, uma herança preservada. E no meu canal eu mostro o que é, para que as pessoas tenham uma luz aqui na internet e possam saber e possam aprender, tá? E aí é claro que isso incomoda esse indivíduo, esse pastor e muitos outros. Porque se as pessoas conhecem o que é fé reformada de verdade, elas vão saber também, obviamente, o que não é. Elas vão saber o que é, também vão poder discernir as falsificações que existem, tá? Esse pastor aí, pastor Arival, é um pastor reformado da Shopee. Não tem nada de reformado aí, não. É um cara evangelical. Como diz o Baldini, é um emergente. Essa é a realidade. Né? Quem não quer enxergar isso, meu amigo, esse é o tipo de pior cego que existe. É aquele que não quer enxergar. Ele não quer enxergar. Como assim, né? Agora a doença é reformada. A doença é reformada. Tá? Então, se está incomodando, tá? É porque está atingindo de alguma maneira. E eu louvo ao Senhor Deus por isso. Tá? E é por isso que eu não paro de trabalhar aqui no canal. Eu quero que mais pessoas conheçam. Mais pessoas conheçam. Porque eu não preciso. Eu estou fazendo essa reação aqui nesse vídeo, ok? Mas eu não pretendo continuar fazendo isso sempre, não, porque eu confesso que é chato, é desgastante, sabe? Mas eu pretendo sim continuar, com a graça de Deus, expondo mais e mais e mais a rica teologia, o tesouro preservado nas confissões reformadas, para que as pessoas saibam. Eu quero que as pessoas saibam o que é a fé reformada continental, o que é, não é, o presbiterianismo original, não é, os padrões de fé de Westminster. Eu quero que as pessoas conheçam a tradição reformada de verdade, para que elas possam avaliar também sua própria vida, avaliar o seu conhecimento da história, da igreja, da fé reformada, e possam também discernir se em suas congregações, se em suas comunidades, os seus líderes são de fato pessoas que estão agindo com honestidade, ensinando de fato o que é uma igreja reformada ou não. Eu quero dar essa oportunidade para as pessoas, porque eu acho muito injusto que membros de igrejas sinceros, fiéis, sejam enganados. Tá? Sejam enganados. E estejam congregando em uma denominação que se diz reformada, mas de reformada não tem nada. Muitos desses, quando chegam até o meu canal, ficam chocados. Às vezes até se ofendem. Eu não tenho o objetivo de ofender ninguém. Mas eu quero falar a verdade. Não tem a situação? Para pelo menos as pessoas terem um referencial na internet. Então não tem desculpa. Hoje, né, não tem desculpa. O canal aqui tem já pelo menos 4 cursos nas confissões e vai continuar. Assim que eu terminar os cânones de Dort, se Deus me der saúde e condições para, terminou a playlist nos cânones de Dort, eu vou começar uma playlist no breve catecismo de Westminster. Tá? E depois teremos a confissão de Westminster. E vou fazer aula também na confissão de fé francesa, e vou fazer aula também na segunda confissão helvética, e em tudo que for material reformado eu quero expor para os irmãos. Para que não haja desculpas. Eu quero que o canal seja um verdadeiro portal para que cada cristão sincero, que de fato quer ser um reformado de verdade, possa ter amparo nesse sentido. Eu sei, eu faço isso porque quando eu conheci o Evangelho, eu não tive quem me ajudasse assim.
Eu não tinha referencial nenhum. Agora que eu recebi tudo isso, eu quero que mais pessoas conheçam, certo? E não vou fazer esse desserviço que esse pastor está fazendo, não, o que é vergonhoso, é lamentável. Eu sou reformado. Hum. Todo reformado é bíblico. Todo reformado é alguém que ama as... Notem bem, todo reformado é bíblico, concordo. Agora, notem bem a jogada. A jogada. Notem bem a jogada. Como que ele entende, ele aborda isso de ser reformado de uma maneira relativa. Ele vai relativizar tudo. Tá? Então, notem bem aqui. Escrituras e volta para as Escrituras. Então eu posso ter um assembleano reformado. Então, vamos lá, vou voltar aqui. Ó. Eu sou reformado. É. Todo reformado é bíblico. Todo reformado é alguém que ama as Escrituras e volta para as Escrituras. Sim. Então eu posso ter um assembleano reformado. Pronto. Resolveu o problema do mundo. Resolveu o problema do mundo. Resolveu todas as tretas, todas as divisões que existem, se acabaram agora. Né? Porque o pastor Arival, ele colocou a grande solução ecumênica à mesa. Se você ama a Bíblia, você é reformado. Esse é o raciocínio dele. Logo, qualquer um, de qualquer denominação ou tradição, não importa qual seja, ou o que defenda como verdade, como doutrina, como explicação da fé, é reformado também. Não importa se o pentecostal. O pentecostal é reformado. Se ele é uma Bíblia, é reformado. Não é verdade, pastor Arival? Né? É reformado. Não importa se ele é continuista e as confissões e nós, reformados, somos sensacionalistas. Não importa. Entendeu? Ele é uma Bíblia, é reformado também. Ele é reformado também. Não importa se o sistema de governo deles é episcopal, não é? É o sistema que imita o catolicismo romano e produz aí muitos e muitos papas. Não somente um, mas muitos papas. Não é? E nós sejamos presbiterianos nesse sentido, né? No sentido de governo, tanto faz. Tanto faz. Né? Porque se ele ama a Bíblia, ele é reformado também. Né? Não importa se o culto que é prestado na denominação deles lá, ou de outras também, de várias outras comunidades evangélicas, são cultos que não seguem um padrão bíblico, um princípio bíblico, não é? Não tem princípio regulador, não tem princípio de culto, não tem nada. É uma coisa aberta que deixa rolar. Né? Onde o líder começa agora o culto, mas é o Espírito Santo que manda aqui, então o culto pode durar até meia-noite. E o comportamento daquelas pessoas no culto é um comportamento histérico, descontrolado. Não importa. Não importa se aquelas pessoas de lá, não é? Elas entreguem novas revelações a cada semana. Né? Mas elas amam a Bíblia, então são reformadas. Não é verdade? São reformadas. Ah, também não importa, né? Não importa se eles são arminianos, não é? Se eles subscrevem a remonstrância, se eles são realmente esses semi-pelagianos, versão brasileira, Herbert Richard. Não importa. Se eles estão pregando, por exemplo, que se você não fizer, você não será salvo. Eles amam a Bíblia, são reformados. Eles são reformados. Ah, eu acho que também os adventistas são reformados, né? Porque eles também amam a Bíblia, é isso que eles dizem. Então eles são reformados também. Eu já conheci, né, o pentecostal que diz que ama a Bíblia também. Então, eu vou chegar à conclusão do quê? Que ele também é reformado. É reformado com certeza. O pessoal da CCB, né? Inclusive teve até um indivíduo que comentou algo no meu feed do Instagram que eu achei bastante engraçado, né? Eu ri, né? Não dá pra ficar com raiva não, porque tem hora que a bobagem falada é tão grande, é tão absurda que te resta rir, né? Cê tem que rir. Tem que rir, cara, porque é cômico mesmo. Ele foi fazer uma comparação, né? Pra nos criticar. É... Catolicismo romano, as comparações. Catolicismo romano, o clero, a tradição. Adventista, Ellen White. Aí, reformados, credos e confissões. Pentecostais e os da CCB nesse sentido, só a escritura. Aí eu tive que ir. Eu acho que talvez na ótica aí do Arival, os pentecostais e todo mundo pentecostal são mais reformados do que nós, é verdade, pastor Arival? São muito mais reformados do que nós, né? Eles amam tanto a Bíblia que eles não querem saber de outra coisa a não ser da Bíblia, né? Eles amam tanto a Bíblia, por exemplo, que eles não leem nada a não ser a Bíblia. Eles amam tanto a Bíblia que eles desprezam credos e confissões. Então são muito mais reformados do que nós, né? Por essa ótica que o senhor coloca aí, olha, quem ama a Bíblia é reformado. Então qualquer um pode ser reformado, não é verdade?
Vocês percebem que essa fala dele não é uma coisa à toa, irmãos. Tá? Não é uma coisa à toa. O cara sabe o que está falando. O cara sabe o que está falando. Ele faz parte dessa militância contra a fé reformada. Essa é a realidade. Eu não tenho razão nenhuma para poder pensar o contrário. São várias falas, em vários sermões. Sai o tempo todo o vídeo desse homem aí. Tá? Eu não vou fazer mais vídeo comentando nada dele, né? Porque enche o saco. Isso aí abusa. Me perdoe, tá? Mas abusa, é chato. É o tipo de vídeo que eu não gosto de fazer, mas olha o que o cara fala. Então reflita você. Né? Você que está acompanhando o vídeo, não sei se é membro dessa comunidade, da igreja que o pastor aí faz parte, tá? Eu lamento ter que dizer isso, mas pensem sobre isso aí. Se o que ele está dizendo aí realmente procede, se isso é uma coisa realmente honesta, tá? Ou então, se você não consegue reconhecer que isso de fato é uma tentativa de relativizar e desconstruir cada vez mais a própria igreja dele aí, a IPB, tá? Como também o sentido do que é ser um reformado. Isso é vergonhoso, cara. Vergonhoso. Convido qualquer um que já ouviu essas lorotas a acompanhar o canal e aprender o que é fé reformada de verdade, tá? Eu posso ter aqui os congregacionais reformados. Porque quem ama a Bíblia é reformado. Tem uns meio deformados, mas... Quem será o deformado da história aqui, hein? Vocês estão entendendo que esse negócio de reformado, pentecostal, são conceitos históricos. Porque a essência, o cerne, é a palavra do poder do Espírito Santo. Amém? Que mano é amém, rapaz. Ninguém pode dizer amém para um negócio desse. Então vocês viram aí, não é? Essa coisa triste que só causa desgosto, na verdade. Deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Coloquei o vídeo dele, também do Hugo Baldini, tá? Ressaltando, não é? E louvando a Deus pela vida dos pastores e dos membros da IPB que são fiéis, que estão lutando, que estão inconformados, indignados, estão lutando por reforma, tá? E o meu desprezo por todos aqueles ministros que mentiram na sua ordenação. Mentira. Porque estão cuspindo, infelizmente, tá, na tradição reformada. Lamento. Deixem os comentários de vocês, compartilhem esse vídeo. Vamos lutar juntos, meus irmãos, por aquilo que é de verdade. Porque lembrem-se, se a verdade existe, não podemos ser ecumênicos.